Na história do nosso planeta existiram diversas espécies de animais que foram extintos ao longo do tempo. Ou será que não? Nesse vídeo, vamos te mostrar os 10 animais que voltaram da extinção milagrosamente. Número 10. Tacaé do Sul. O tacaé do Sul é uma espécie grande e bonita de ave não voadora que já foi encontrada na Nova Zelândia por volta de 1841. Era o maior membro vivo da família Halídeos, e tudo o que sabíamos sobre a ave era baseado em 4 indivíduos. Mas depois do último encontro em 1898, as aves desapareceram. Então os especialistas as consideraram extintas. A primeira vez que um tacaé do Sul foi oficialmente encontrado foi em 1849. Naquela época, um grupo de caçadores de focas rastreou o caminho do que parecia ser uma ave grande, bonita, mas misteriosa. No final, eles mataram, assaram e comeram a ave, que diziam ser deliciosa. Por causa disso, os tacaé se tornaram uma atração para a caça, até que a última ave foi capturada em 1898. E assim, terminou a era dos tacaés. Ou assim se acreditava. 50 anos depois, um pequeno grupo de tacaés foi redescoberto milagrosamente perto do lago Tianao. De acordo com os pesquisadores que os descobriram, as aves estavam se agarrando desesperadamente à vida. Mas desde então, os tacaés estão sob observação e atualmente a sua população é de 500 indivíduos. Número 9. Sapo ornitorrinco. Os sapos ornitorrincos, também conhecidos como sapos de incubação gástrica, foram encontrados em Queensland, Austrália. Foram descobertos pela primeira vez em 1972, mas ninguém os considerava especiais até um grupo de pesquisadores descobrir algo único sobre sua reprodução. Ao contrário da maioria dos sapos, a mãe do sapo ornitorrinco põe seus ovos e então os engole em seu estômago, que age como um útero. Normalmente, o estômago contém ácido clorídrico diluído, que pode prejudicar os ovos. Mas assim que ela os engole, a mãe sapo para de produzir o ácido estomacal e assim pode fazer cerca de 25 girinos crescerem dentro dela. Depois de um tempo, ela os vomita. Por causa dessa maneira única de fazer bebês, os cientistas queriam estudar mais esses animais, mas eles se tornaram difíceis de encontrar. De fato, o último espécime visto foi em 1971. Então todos acreditavam que eles não existiam mais até 2013. Naquele ano, Mike Archer e sua equipe de especialistas em desextinção usaram um processo chamado de transferência nuclear de células somáticas para trazer os sapos de volta à vida. Hoje, um bom número de sapos ornitorrincos agora perambulam pela Terra. Número 8. A cobra noturna de Clarion. Como o nome indica, a cobra noturna de Clarion é uma cobra de 45 centímetros que vive melhor à noite. Ela tem uma cor característica que faz a maioria das espécies serem bonitas, mas desde sua descoberta, em 1938, essas características compõem tudo o que sabemos sobre a cobra. Isso porque o único espécime preservado da cobra noturna de Clarion foi vista por último em 1936. Desde então, ninguém viu outro espécime vivo, mesmo que diferentes especialistas tenham lançado algumas expedições para localizar a cobra. Em 1938, um grupo de especialistas esperando encontrar a cobra tentou uma abordagem alternativa. Segundo eles, a cobra de Clarion é uma espécie elusiva que vive em uma das ilhas mais remotas do México. Para acessar essa ilha, você precisaria de uma escolta militar. Então, a equipe simulou as condições exatas da descoberta. Depois de uma longa busca, a equipe identificou 11 cobras que se pareciam com a cobra de Clarion. Mas para confirmar suas suspeitas, eles conduziram uma série de testes de DNA e no final confirmaram que a cobra noturna de Clarion agora anda entre nós. Número 7. Tarsius pigmeu. Tarsius pigmeu, atualmente conhecido como o menor primata da Indonésia. Apenas olhando para ele, não vemos por que isso deveria surpreender você. Mas antes, a comunidade de preservação da vida selvagem presumia que o Tarsius pigmeu estava extinto porque ninguém havia visto sequer sua sombra por muito tempo. Tudo o que se sabia sobre a criatura vinha da literatura que descrevia ou o fóssil ou o espécime preservado. De acordo com os livros, os Tarsius pigmeus pesam geralmente menos de 200 gramas, são 75% menores que outros társios e frequentemente seus apêndices são longos e finos. Na verdade, eles até conseguem girar a cabeça como uma coruja. Por 80 anos, confiamos nos livros até que Grisky Doyen, um pesquisador da Universidade do Texas, os redescobriu em 2008. Segundo ele pretendia confirmar se os Tarsius pigmeus estavam realmente extintos, mas para surpresa de todos, ele se tornou o primeiro homem em quase 80 anos
a avistar um Tarsius pigmeu vivo. Muitos outros vieram antes dele, mas falharam. Embora até hoje não saibamos quantos Tarsius ainda existem. Número 6. Lagartixa de crista da Caledônia. As lagartixas de crista costumavam ser encontrados na província sul da Nova Caledônia, Nova Zelândia e Austrália. Mas no final dos anos 1800, os especialistas declararam extintos, porque muitas expedições surgiram para encontrá-los, mas nenhuma teve sucesso em encontrar uma única lagartixa de crista da Caledônia. No entanto, em 1994, e cerca de 200 anos depois, uma equipe de observadores tropeçou em um grupo de pequenos animais semelhantes a lagartos perto da Caledônia. Além disso, as criaturas tinham duas longas fileiras de espinhos correndo da cabeça até a cauda. Todas essas descrições coincidiam com as das lagartixas de crista da Caledônia. Após extensos trabalhos de laboratório, os especialistas perceberam que o acidente levou à redescoberta das lagartixas de crista. Cientistas exportaram centenas de lagartixas para estudo. Em uma análise, os cientistas descobriram que as lagartixas de crista não têm pálpebras. Em vez disso, têm línguas compridas e as usam para limpar os olhos de sujeira, o que os tornou ainda mais populares. No entanto, o governo proibiu todas as exportações comerciais das lagartixas de crista. Número 5, Caititu. Além do nome Caititu, esses animais também são conhecidos como taguá, e são apenas uma das 3 espécies de caititos encontradas nas Américas. Ao contrário das outras duas, os especialistas relataram que os caititu são encontrados apenas no Gran Chaco, uma pequena e densa floresta na Argentina. Segundo Dan Brooks, um conservacionista que estudou os caititos por cerca de 30 anos, o Gran Chaco pode ser bonito, mas é uma floresta muito quente, seca e hostil. Os caititos vivem em condições difíceis, o que torna a vida difícil para eles. No entanto, os habitantes locais caçaram os caititos, tanto que o único espécime conhecido veio de um fóssil de 1970. No início dos anos 2000, eles desapareceram devido à caça intensiva e ninguém os viu desde então. Até 2014, quando Dan Brooks e sua equipe os redescobriram. No entanto, de acordo com alguns especialistas, os habitantes locais sempre souberam que alguns caititos ainda viviam profundamente na região de Chaco. Mesmo após a redescoberta, os caititos ainda enfrentam grande perigo das mudanças climáticas e da destruição do habitat. Hoje, ainda temos cerca de 3.000 caititos. Amanhã, podemos não ter nenhum. Número 4. Potoroo de Gilbert. À primeira vista, você pode pensar que o potoroo de Gilbert não difere de um rato comum. Seu tamanho e algumas de suas características externas são idênticas. No entanto, existem apenas 100 potoroos de Gilbert no planeta, então é mais provável que você nem tenha visto um na vida real. Na verdade, a última vez que alguém viu um antes de 1994 foi em 1869. Naquela época, John Gilbert e um grupo de outros zoólogos relataram a existência dessas criaturas em algum lugar entre Albany e o rio Pollen. Então, você entende por que eles são chamados de potoroos de Gilbert. No entanto, os habitantes locais consideravam os potoroos uma praga perigosa que frequentemente destruía suas colheitas. Eles os envenenavam e matavam qualquer potoroo que encontrassem. Logo, os potoroos saíram dos livros, e os cientistas e os locais pensavam que os potoroos de Gilbert não estavam mais conosco. No entanto, de alguma forma, um grupo isolado de potoroos foi redescoberto em 1994, depois que um grupo de cientistas encontraram um potoro preso em uma armadilha de raposa. No entanto, os potoroos de Gilbert ainda são considerados os marsupiais mais raros do planeta. Número 3. Esmilodonte. O esmilodonte, ou o tigre-dente de sabre, como muitas pessoas o chamam, foi um dos maiores predadores que já viveram. Ele vagava e se alimentava na Terra 60 milhões de anos depois que os dinossauros desapareceram e viveu até cerca de 10 mil anos atrás, quando o último desapareceu. Então, a comunidade científica os declarou extintos. No entanto, em 12 de setembro de 2012, um vídeo sobre um casal aleatório passeando com seu grande animal de estimação pela rua em Los Angeles quebrou a internet. Segundo a história, o gato era enorme e tinha dentes longos que lembravam a todos do tigre-dente de sabre. A princípio, pensamos que o vídeo era falso, mas por incrível que pareça, o vídeo não era falso, e todas as outras notícias que publicaram a história estavam corretas. Então, isso era então uma reencarnação do tigre-dente de sabre? Bem, não. Em vez disso, o grande gato que você vê aqui é na verdade um animatrônico. Neste vídeo do casal, o tigre-dente de sabre estava a caminho do museu La Brea Tar Pits.
onde se tornou uma atração estrela em um programa dedicado à Era do Gelo. Número 2. O lagarto gigante de La Gomera. Os lagartos de La Gomera são uma espécie de lagartos gigantes nativos das Ilhas Canárias. Há 23 anos, a comunidade científica os declarou extintos, porque os únicos espécimes conhecidos do lagarto eram fósseis. A partir dos fósseis, os especialistas sabiam que os lagartos podiam atingir até 1,9 metros e tinham caudas muito longas. Com esse tamanho, não há como alguém simplesmente passar por eles sem ser notado. Mas dentro do espaço de 23 anos, ninguém viu sequer um único. No entanto, em julho de 1999, um grupo de especialistas da Universidade de La Laguna respondeu a um chamado de socorro dos locais. Segundo os moradores locais, havia uma grande espécie de lagartos em La Gomera espalhada por toda parte. Chegando lá, os lagartos se revelaram os esquivos lagartos gigantes. No evento, eles nomearam o lagarto de La Gomera. Curiosamente, ainda os especialistas também perceberam que os lagartos eram até os habitantes pioneiros da ilha. Hoje, os conservacionistas têm cerca de 400 indivíduos criados em cativeiro e estão procurando introduzir alguns na natureza. Número 1. O selacanto. Na lista de hoje, o selacanto é o animal mais antigo cuja história de existência é de 65 milhões de anos atrás. Nos anos 1800, todos acreditavam que essa criatura havia desaparecido há muito tempo. Na verdade, a comunidade científica na época só sabia de sua existência a partir de registros fósseis que tinham de milhões de anos. Eles acreditavam que não havia como um animal desses ainda estar vivo nos dias modernos. Mas um dia fatídico em 1938 os provou o contrário. Naquele dia, 23 de dezembro de 1938, um capitão de arrastão local chamado Hendrik Gusen capturou um peixe muito estranho no rio Shalomno. Por curiosidade, ele chamou Marjorie Courtney Latimer, uma autodidata naturalista, em um museu na cidade sul-africana de East London. No entanto, ela não conseguiu identificar o peixe à primeira vista usando seus livros e jornais. Então, ela o preservou e depois chamou especialistas que mais tarde confirmaram que o peixe era, na verdade, o selacanto, uma criatura que os cientistas pensavam ter morrido com os dinossauros. O animal sobreviveu nas águas profundas da África do Sul. Bom, pessoal, foi isso. Muito obrigado pelo seu acesso e até a próxima!